Sim. Nós vamos iniciar agora a nossa conversa sobre o metabolismo de lipídios. E nós vamos nos focar no metabolismo de triacilgliceróis. Representados aqui são moléculas compostas por 3 ácidos graxos esterificados com uma molécula de glicerol, formando então assim um triacilglicerídeo, que são o principal lipídio de reserva em animais. Então, nós vamos começar a acompanhar o metabolismo desses triacilglicerídeos, olhando a situação da degradação da reserva desses lipídios, que ocorre em situação de baixa glicemia durante o jejum, por exemplo. Nessa situação, como vocês se recordam, baixa glicemia durante o jejum, há liberação do hormônio glucagon. E esse hormônio, ligando-se ao seu receptor, através da proteína G, sua subunidade estimuladora, ativa a adenilato ciclase. Essa rota de transdução de sinal foi abordada no vídeo anteriormente. Como vocês se recordam, então, a presença desse hormônio, através dessa rota, levava à formação de um segundo mensageiro no interior da célula, no caso aqui de células de adipócitos, nosso tecido adiposo, a formação desse segundo mensageiro, que era o AMP cíclico, que sinalizava para a ativação de uma proteína quinase, que era a proteína quinase A, abreviada dessa maneira. Nessa situação, então, de jejum, agindo sobre o tecido adiposo, essa proteína quinase A, ativada na presença do glucagon, irá executar duas funções aqui. A primeira delas será fosforilar proteínas chamadas perilipinas, que são proteínas que envolvem a gotícula de lipídio que existem, as gotículas de lipídio que existem no interior do citoplasma do adipócito. Então, a proteína quinase, fosforilando a perilipina, que envolve essa gotícula de triacilgliceróis, essa proteína tem uma alteração conformacional, como está aqui representado nesse esquema, que é a forma fosforilada a não fosforilada, e nessa situação, com essa alteração conformacional, essa proteína dá acesso ao interior da gotícula de triacilglicerol a uma outra enzima que também foi modificada covalentemente por fosforilação, por ação da proteína quinase A, que é uma lipase. E a lipase agora, então, fosforilada é ativa e adentrando a gotícula de triacilglicerol, ela hidrolisa as ligações éster, aqui, liberando os ácidos graxos, separando os ácidos graxos do glicerol. Então, hidrolisa essas ligações éster. Então, aqui estão representados os ácidos graxos livres agora, e que, juntamente com o glicerol, acabam sendo liberados na corrente sanguínea, sendo transportados até células do músculo e do fígado, hepatócitos. O glicerol, bem como os ácidos graxos, que é transportado ligado a uma proteína chamada albumina, então, adentram a essa célula, seja do músculo, seja do fígado, onde eles passarão por uma série de vias que envolverão a sua metabolização, que nós vamos acompanhar adiante. Então, primeiramente, nós vamos olhar o destino do glicerol. O glicerol é fosforilado por ação de uma glicerol-quinase com o consumo de ATP, formando o glicerol fosfato, que
sofre a ação de uma desidrogenase e é convertido a dihidroxicetona fosfato. Essa molécula, vocês já devem estar se recordando que ela era um metabólito intermediário na via glicolítica. E, de fato, então, o glicerol, através dessas duas reações catalisadas enzimaticamente, adentra, no caso das células do músculo, a via glicolítica, resultando na produção de coenzima reduzida, NADH, e ATP. Então, esse é o destino do glicerol nas células musculares. Notem que aqui também já há a produção de NAD reduzido, NADH. No caso das células do fígado, a dihidroxiacetona vai seguir um caminho distinto. Recordem que nós estamos acompanhando a degradação desses triacilgliceróis em situação de jejum, baixa glicemia e presença do glucagon. E as células do fígado, nessa situação, tem a via glicolítica inibida, desligada, e a gliconeogênese está ativa nessa situação. Então, a dihidroxiacetona das células do fígado, ela vai seguir pela via da gliconeogênese, originando glicose, que será exportada pelas células do fígado para garantir a glicemia e ser utilizada por outras células do organismo. Células do próprio músculo, células hemácias e células neurônios, células do cérebro. Então, esse é o caminho, o destino do glicerol nesses dois tecidos. Agora, vamos nos concentrar no destino dos ácidos graxos. Então, os ácidos graxos serão oxidados e essa oxidação vai depender da passagem por 3 grandes etapas. Primeiramente, no citoplasma, esses ácidos graxos serão ativados, como que sendo preparados para a sua oxidação, que de fato vai ocorrer na matriz mitocondrial. Então, entre a ativação e a oxidação propriamente dita, há uma etapa de transporte do ácido graxo ativado para o interior da mitocôndria, atravessando a membrana interna da mitocôndria e adentrando a matriz mitocondrial. Uma vez nesse compartimento, os ácidos graxos vão passar por essa via metabólica, chamada de beta-oxidação, e nós vamos ver a descrição mais detalhada desses passos adiante. Então, começando com a ativação do ácido graxo, que ocorre no citoplasma, como eu já comentei. Então, o ácido graxo está esquematizado aqui, o seu grupo carboxila e sua cadeia carbônica aqui nesse grupo R. A ativação do ácido graxo envolve a ligação desse grupo a uma coenzima A, que está participando aqui, gerando esse produto, que é o ácido graxo ligado à coenzima A, tá? Uma ligação tioéster. E esse produto é chamado de acilcoenzima A, ou acil-CoA. Essa etapa da ativação está acoplada à quebra, à clivagem de ligação anidrido fosfórico do ATP. Então, o ATP participa na ativação do ácido graxo, ativação, sua ligação a uma coenzima A, formando o acil-CoA. Então, temos a quebra, a clivagem acoplada à formação dessa ligação covalente. Então, a quebra dessa ligação de alta energia do ATP, liberando um produto que é o AMP e pirofosfato. Esse pirofosfato será adiante ainda hidrolisado por essa outra enzima, que é uma pirofosfatase, uma etapa separada, levando à formação de 2 grupos fosfato. Então, a ativação do ácido graxo envolve, em última instância, a clivagem de 2 ligações anidrido fosfórico de alta energia, gerando o acilcoenzima A e uma molécula de AMP.
Então, é como se duas moléculas de ATP tivessem sido clivadas nesse processo. Vai de ATP a AMP. Notem, então, o acil-CoA, o ácido graxo, ativado. A próxima etapa, não mencionei, essa reação é catalisada por essa enzima, que é a acil-coenzima A sintetase. Todas essas etapas aqui esquematizadas ocorrem no sítio ativo dessa enzima. Então, agora, uma vez ativado, o ácido graxo será transportado através da membrana interna da mitocôndria. E isso depende da ação de uma outra enzima encontrada no citoplasma. Então, agora aqui nós temos o nosso ácido graxo ativado, o acil-coenzima A, e temos um outro substrato dessa enzima, que é a carnitina. E a carnitina aciltransferase catalisa a ligação, a transferência desse ácido graxo, formando essa ligação éster, aqui com a carnitina, formando, então, um produto chamado de acilcarnitina. E libera a coenzima A naturalmente. Então, uma troca aqui entre esses dois participantes, a coenzima A e a carnitina. Então, essa é a reação catalisada pela carnitina aciltransferase. Vamos olhar como isso agora está envolvido no contexto de transporte desse ácido graxo, que agora estaria nessa forma de acilcarnitina, para a matriz mitocondrial. Então, aqui no nosso próximo slide, nós vemos, então, aquela reação catalisada pela acilcarnitina transferase 1 no citoplasma. E agora nós temos na membrana interna da mitocôndria uma proteína, que é uma transportadora de carnitina, que reconhece esse substrato, a acilcarnitina, e transloca para o interior da matriz mitocondrial, onde uma outra acilcarnitina transferase catalisa a reação agora inversa. Toma como substrato uma coenzima A, que é residente aqui da matriz mitocondrial, e troca com a carnitina, regenerando o acil-coenzima A, o ácido graxo ativado aqui na matriz, liberando a carnitina, que é transportada de volta para o citoplasma e pode participar desse ciclo novamente. Então, temos a transferência indireta de um ácido graxo ativado, um acil-coenzima A, do citossol para a matriz mitocondrial. Lembrem-se que os ácidos graxos estão sendo gerados pelo tecido adiposo, indo pela corrente sanguínea, então, adentrando aos hepatócitos, aos miócitos, então, há todo um fornecimento nessa situação de jejum de ácidos graxos que vão sendo ativados e, portanto, direcionam o transporte nesse sentido. Agora, na matriz mitocondrial, o ácido graxo ativado, que está representado aqui, será oxidado através dessa via, que é a beta-oxidação, que está esquematizado aqui, um conjunto de 1, 2, 3, 4 reações, que compõem o que é chamado de uma alça dessa via da beta-oxidação, ou uma alça da espiral de Leiner. Então, vamos acompanhar aqui esquematicamente esses passos que envolvem a oxidação do ácido graxo ativado e transportado para a matriz mitocondrial. Então, aqui o ácido graxo, com os seus carbonos, então, colocando como exemplo um ácido graxo de 16 carbonos, que é um dos mais comuns entre acilglicerídeos, de reserva em animais. Então, temos aqui a coenzima A, ligada ao ácido graxo, e nós temos essa porção aqui marcada em vermelho, para chamar a atenção aqui do carbono alfa
e do carbono beta. Então, essa via beta-oxidação vai oxidar esse carbono aqui, vai oxidar esse ácido graxo nesse ponto, nesse carbono beta. Se estamos falando de oxidação, haverão reações catalisadas por desidrogenases. Temos uma aqui e outra aqui adiante. E em ambos os casos, nós teremos a formação de coenzimas reduzidas. No primeiro caso, FADH2, e aqui NADH. Então, a primeira reação catalisada por essa desidrogenase, temos formação do FADH2, como eu já disse, e uma ligação dupla agora. Está começando o processo de oxidação dessa molécula nesse carbono beta. Configuração trans e uma hidratação. Então, agora forma esse produto hidroxiacil, também chamado de 3-hidroxiacil ou beta-hidroxiacil, colocado aqui, uma nova desidrogenação, formando um beta-cetoacil. Alfa-beta. E notem que, independente desses nomes, só destacando para reconhecer aí na estrutura a razão dessa nomenclatura, não é naturalmente necessário memorizar esses nomes, mas o que é interessante, sim, a gente observar aqui na estrutura desse intermediário é que essa porção aqui desse metabólito agora é idêntica a essa porção. E a última etapa, catalisada com a tiolase, participação da coenzima A, justamente é a clivagem dessa ligação. Vejam que aqui era o carbono beta, que foi oxidado, e a clivagem dessa ligação com a participação da coenzima A, liberando esse produto, e vejam como essa porção aqui, que é idêntica a essa porção aqui, é exatamente a mesma que a gente observava aqui no início do substrato inicial dessa alça da espiral de Line. Exceto que agora a cadeia carbônica desse ácido graxo tem 14 carbonos, quando tinha começado tinha 16. Os outros 2 carbonos, que estavam marcados aqui em vermelho, justamente para a gente ir acompanhando ao longo da reação, estão aqui nesse outro produto, que é um acetil coenzima A. 2 carbonos aqui ligados a essa coenzima A. Portanto, o ácido graxo de 16 carbonos, passando por essa primeira alça da beta-oxidação, da espiral de Line, está sendo desmontado, digamos assim, com a remoção de 2 unidades de carbono que saem na forma de acetilcoenzima A. E esse acil-coenzima A, agora com 2 carbonos a menos, é um substrato, né? Eu chamei a atenção que ele é idêntico nessa porção aqui. Ele é um substrato dessa enzima também. Portanto, ele pode retornar e novamente passar por toda essa etapa de reações, uma nova alça da espiral de Line, perdendo mais 2 carbonos na forma de acetilcoenzima A, ficando agora com 12 carbonos. E aí, retornando para mais uma etapa, mais uma laçada nessa via metabólica, perdendo mais 2 carbonos. Então, o ácido graxo vai como que sendo desmontado de 2 em 2 carbonos. E isso aparece aqui nessa reação simplificada, balanceada. Então, o ácido graxo com N carbonos, passando pela uma laçada da espiral de Line, gera um acilcoenzima A com 2 carbonos a menos, um acetilcoenzima A, e em cada uma dessas etapas, um NADH e um FADH2, que haviam entrado como oxidados e saíram como reduzidos. Isso foi uma etapa, como eu disse, esse produto pode voltar agora como um substrato e, portanto, vão se repetindo essas laçadas da beta-oxidação, em cada uma delas gerando esses produtos. Não está marcado aqui só o acetil-CoA, mas naturalmente estão sendo produzidos as coenzimas reduzidas também. Então, se havíamos partido de 16 carbonos,
que tivemos uma laçada aqui da espiral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e isso completa, com essas 7 voltas aí na espiral, completa-se a desmontagem e a oxidação desse ácido graxo de 16 carbonos. Com essas 7 laçadas foram formados, então, 7 NADHs, 7 FADH2, que, naturalmente, podem ir participar diretamente da cadeia de transporte de elétrons e da fosforilação oxidativa, com a participação de oxigênio, gerando ATP. Então, o ácido graxo vai sendo desmontado nesses acetil-CoAs e as coenzimas reduzidas, como marcado aqui em amarelo, participam diretamente já na produção de ATP. Além disso, as coenzimas A, serão 8 coenzimas A produzidas, elas vão poder participar aqui no ciclo de Krebs, sendo totalmente oxidadas a CO2 agora, e naturalmente aqui gerando mais coenzimas reduzidas, a cada volta 3 NADs e 1 FAD, H2, NADH e 1 FADH2. Portanto, os acetilcoenzimas A sendo oxidados aqui no ciclo de Krebs, produzindo mais coenzimas reduzidas, NADH e FADH2, que na cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa gerarão mais ATPs. Então, isso é um resumo aí, esquemático do destino de um ácido graxo, tá? Então, sendo totalmente oxidado aí, né, no final, a CO2 com enzimas reduzidas e gerando ATPs. Então, é um destino dos ácidos graxos que pode ser observado tanto nas células musculares quanto nas células do fígado. Além disso, nas células do fígado, além de poder ser totalmente oxidado para a produção de ATP em última instância, os ácidos graxos, os acetilcoenzimas A, derivados do ácido graxo, que passou pela beta-oxidação, podem ter um outro destino alternativo. Recordem-se que nós estamos tendo, então, a degradação desse ácido graxo pela beta-oxidação, e nesse processo nós temos a produção de coenzimas reduzidas que se convertem a ATP. À medida que essas moléculas se acumulam, lembrem-se que elas sinalizam para inibição do ciclo de Krebs. Além disso, se estamos falando das células do fígado, e estávamos observando todo esse processo em situação de baixa glicemia e presença de glucagon, as células do fígado terão sinalização para ativação da gliconeogênese. E um dos substratos dessa via é justamente o oxaloacetato, que é um intermediário importantíssimo ali na primeira reação do ciclo de Krebs. Portanto, o ciclo de Krebs, à medida que se acumulam no hepatócito, as coenzimas reduzidas e ATP, está sendo alostericamente inibido, e além disso, com essa sinalização hormonal, o oxaloacetato está sendo retirado do ciclo de Krebs para participação na gliconeogênese, para gerar glicose. E, portanto, o ciclo de Krebs está completamente desligado, o que leva a acúmulo nas células do fígado de acetilcoenzima A, derivados dos ácidos graxos. Quando essa situação é atingida, o ciclo de Krebs se desligou e esses metabólitos se acumularam, esse destino alternativo das acetilcoenzimas A, aqui como mostrado nas células do fígado, 2 moléculas de acetilcoenzimas A vão passar por uma série de reações catalisadas enzimaticamente, e que vamos olhar diretamente aqui, o produto final é o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Então,
duas coenzimas A estavam acumuladas, se acumulando nos hepatócitos, elas passam a ser metabolizadas nessa via alternativa que forma acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Essas duas moléculas são coletivamente chamadas de corpos cetônicos. E à medida que elas se acumulam nas células do hepatócito, elas são liberadas para a corrente sanguínea e podem ser captadas por células do coração, do cérebro, dos rins, onde vão passar por uma série de outras reações, catalisadas enzimaticamente, ou gerando novamente as duas moléculas de acetilcoenzima A, que nessas células poderão adentrar ao ciclo de Krebs, sendo totalmente oxidadas e gerando, portanto, coenzimas reduzidas que irão se converter em ATP adiante. Então, aquelas moléculas de acetilcoenzima A que estavam se acumulando no fígado são exportadas via corpos cetônicos, acetoacetato e hidroxibutirato, para as células do coração, músculo, cérebro, rins, onde elas poderão, como acetilcoenzima A, participar na produção de ATP para o funcionamento destas células. Então, essa é um destino alternativo aí para o acetilcoenzima A nas células do fígado. E assim, nós completamos esse quadro de degradação dos ácidos graxos e adiante, agora nós passaremos a acompanhar a síntese dessas moléculas.